sempre na plateia. Aí ele jogou esse aviãozinho, que ele jogava vários aviãozinhos, e esse aviãozinho, que é minha relíquia, minha joia, meu cristal, caiu no meu colo, e eu toda feliz, toda alegre, caminho com ele aonde eu vou, ele não sai da carteira. Cada bolsa que eu troco, ele vai junto comigo. Ele e meu pai, eu falo para todo mundo, é inspiração de humildade e solidariedade. Se eu sou hoje uma mulher que faço várias campanhas sociais, que eu ajudo, graças a Deus, um monte de pessoas, foi pelo exemplo que o meu pai e o Silvio Santos me deu. Eu cresci assistindo o Silvio. Silvio é um ícone, né? A gente que ele carinhosamente chamava de colega de trabalho, tem muito amor por ele. O legado que o Silvio deixou não vai morrer nunca. Acho que foi isso que cantou no céu ontem. Silvio Santos vem aí. Chegou Silvio Santos. A gente começa agora com alegria. Um homem que fez o Brasil encontrar alegria, às vezes nos momentos de tristeza, mas que sempre tinha um sorriso para nos trazer e para a gente fazer sorrir. Seja bem-vindo, nós estamos começando o Bendita Hora, o melhor programa da tarde, o maior programa da tarde. E vocês sabem o que é o melhor programa da tarde? Você sabe que só vem gente inteligente, só vem gente bonita. Por isso vocês vieram hoje pro programa. Ah, olha aí! Hoje o programa tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Já vou começar apresentando para você quem vai fazer o programa com a gente hoje. Márcio Duarte, obrigado, Márcio, de estar aqui com a gente, muito obrigado. Márcio é especialista em transformação de negócio, essas coisas de marketing que a gente não entende, o trem mais complicado do mundo. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, obrigado. Eu que agradeço. Se você me permite só fazer um comentário sobre o Silvio Santos. Isso. Eu acho que bom vocês dizerem, eu acho que essa mobilização que todas as emissoras fizeram nesse final de semana é o reconhecimento de uma biografia única e inédita no nosso país, né? Márcio, geralmente não é essa coisa tão unânime, né? Todas as emissoras fazendo e falando como se fosse alguém da casa, né? A Globo falou, o Record falou, se renderam, falou, né? Falou assim, olha que isso é como se ele fosse da casa, ele é interessante. Exato, se renderam, né? É verdade, é verdade. Ao ícone. Ao ícone, ao ícone. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Olha, Doutor Tiago Borges, muito obrigado por estar aqui. Doutor Tiago é advogado tributarista. Obrigado, viu, doutor, por estar aqui. Muito obrigado, padre. Na verdade, é uma grande honra minha, né? Nesse momento que o Brasil perde presencialmente, né, o Silvio Santos, porém deixa um legado que é eterno. Ele não tem um time, na verdade, né? Você vê que todo mundo é time Silvio Santos. Todo mundo foi tocado em algum momento pela coisa da lembrança do Silvio. Eu acho que no Brasil não tem ninguém, né, que de repente não tenha um dia passado uma tarde assistindo Silvio Santos, aquela coisa toda, né? Todo mundo. Uniu todas as famílias do Brasil, deixou um grande legado. E as pessoas na frente da televisão davam risada, terminava o domingo bem, né? Terminava o domingo. Hoje a gente termina o domingo tão triste, né? Às vezes o Fantástico, às vezes quer matar a gente com aquelas notícias ruins, né? E o Silvio Santos terminava o domingo, a gente pra cima, né? Pra cima, é verdade. De forma mais leve. Doutor Daniel Nogueira, obrigado, doutor. Doutor é hematologista. Hematologista que cuida da coisa de sangue, essas coisas, né? Sangue, né, doutor? Para mim é um prazer estar aqui, muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Alguns momentos bem legais, bem gostosos e reverenciar e homenagear também o nosso Silvio Santos, né? Grande mestre, o maior comunicador da TV brasileira, né? A gente não vai esquecer. Isso que você falou interessante. A Globo foi a primeira a usar esse título, né? O maior comunicador, o maior apresentador. Olha que interessante, né? Interessante, é verdade. E é mesmo, não tem, eu acho que ninguém vai. Jamais vai ser esquecido. Todo mundo que vem atrás tenta fazer quase igual, querer imitar e tal, mas ele que criou toda essa coisa. Sim. Doutor Vander Ama.
Obrigado, doutor. Doutor Wander é cirurgião ortopedista, médico do esporte. Obrigado por estar aqui. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, padre. Nossa, que fantástico. Muito prazer ter vindo aqui. Obrigado da sua presença. Eu sei o quanto é difícil, o quanta coisa vocês têm para fazer. À tarde tá aí, você se dispõe. Isso é muito bom. Dispõe estar aqui com a gente para nos ajudar a fazer esse momento. Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Gostava de assistir Silvio Santos também, doutor? Muito, muito. Era o domingo o dia inteiro, né? Era o dia inteiro. Isso mesmo. A gente começava lá no domingo no parque. Domingo no parque, eu falei isso ontem, é verdade. E terminava lá no programa de calor. De calor, é verdade. Domingo no parque ia passando. Aquela coisa do passa-repassa que o coisa faz, era tudo ele que fazia. Depois, fazia todos. Qual é a música, aquela coisa daí. O dia inteiro ele fazia. O dia inteiro, né? E depois todas as... Era tudo, né? Era tudo. E um homem que ele chegou a ficar 8 horas, né? 8 horas no ar, eu acho que ficava 8 horas no ar, né? Sim, Uma pessoa que fica 8 horas no ar é porque gosta, né? Não tem como, né? Amor. Não é porque, eu quero ganhar dinheiro. Não, é porque gosta. A vida dele era isso, né? Era televisão. Era ao vivo, né? É verdade. Ia pro estúdio e para fazer programa ao vivo é complicado, porque muita coisa tem que estar acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo ao vivo aqui, ó. Tem um diretor ali, tem gente no switcher, tem gente mexendo, tem gente já mexendo no VT, então é muito complicado. É desafiador, mesmo. né? É desafiador. E tem uma coisa importante também, que até o Rodolfo participando aqui, que faz parte da sua equipe, que são os bastidores, né? Porque todas as pessoas se mobilizaram no SBT com a emoção de perder o patrão. Né? Então você vê que o legado vai além das câmeras, né? Tá nos bastidores também. Então, você falou uma coisa, negócio, porque hoje o SBT tem uma coisa, o SBT tinha um dono, ele falava, eu sou dono do SBT. Porque hoje as empresas têm CEO, não sei o quê, não sei... Ele era patrão, né? Lá não tinha nada disso, né? Não tem esse negócio de, o CEO, não sei o que, não. Era o dono, eu sou o dono, que eu que mando isso tudo aqui, ó, e essa coisa aproximava, né, as pessoas, né? Era um líder, né? Líder, né? Tratamento horizontal, o público sempre perto dele, então as pessoas tinham esse contato próximo. Você falou uma coisa interessante, eu falei hoje, o Silvio Santos não ficava no palco e a plateia lá, né? Ele ficava no meio da plateia, né? Engraçado isso. A plateia fazia parte do programa, né? Fazia parte. Não era essa coisa, a plateia veio aqui só para bater palma, não. Exato. Ele sempre fez o programa com o pessoal no meio, né? Interessante, viu? Agosto Verde Claro. Juro que eu não sabia que tinha Agosto Verde Claro. Agosto Verde Claro, mês de conscientização sobre linfomas. Doutor Daniel, falou, ele está no plural ali, linfomas. Não é só um linfoma, não é só um tipo de linfoma? Não, existem vários tipos, né? A gente costuma dividir em dois grandes grupos. São os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. E é isso que a gente escuta, porque geralmente a gente, de repente chega uma notícia, a gente fica sabendo desses nomes dessas doenças mais sérias, quando alguma celebridade passa a ter essa coisa. A gente falou-se muito quando o Gianecchini teve aquele linfoma de Hodgkin, ou não Hodgkin. Ele teve um linfoma não Hodgkin, na verdade. Hodgkin. Isso. E aí explica pra gente, no Hodgkin, não Hodgkin, qual que é mais sério, qual que é menos sério, como que é que funciona? De uma forma geral, os linfomas, linfoma é um tipo de câncer nos gânglios linfáticos, né, os linfonodos. É uma doença, um câncer que surge nos gânglios, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo, mesmo fora dos gânglios. Os gânglios são aqueles lugares... As ínguas. As ínguas, onde a gente dá ínga. O íngua é geralmente aqui... No pescoço, tem na axila, na virilha. A gente tem... Aquelas bolinhas que a gente nota, às vezes, que incham quando a gente pega uma infecção, quando a gente faz um procedimento dentário, né, uma extração... Aquilo é um sistema de defesa. Faz parte do nosso sistema imune. São células do nosso sistema imune que estão dentro desses gânglios. Essas bolinhas ali. E eles aumentam de tamanho em resposta a processos inflamatórios, infecções, para combater essas infecções. Os linfomas, eles aparecem, os cânceres aparecem ali naquela bolinha. Eles podem aparecer nessa bolinha. É mais comum nessas bolinhas, nos gânglios, né, nos linfonodos. E aí, na verdade, são vários tipos, né? Os principais são essas duas grandes categorias, mas a gente pode ter até mais de 80 tipos de linfoma. 80 tipos de linfoma? Mais de 80 até, né? Dependendo do tipo. O linfoma não Hodgkin, ele costuma ser um pouco mais agressivo, dependendo do subtipo também. Também, Se for um subtipo mais agressivo, né, do que os de Hodgkin, né? Mas 20% dos linfomas de Hodgkin podem até ser mais agressivos do que os não Hodgkin. Não Hodgkin. E aí, em muitos casos, a gente vai precisar de tratamentos muito avançados, como transplante de medula óssea, né? Além da quimioterapia, para obter uma resposta adequada ao tratamento. E
colocar o paciente em remissão. A gente usa esse termo remissão, né? Porque a cura só vem depois de um tempo, quando a gente garante que a doença não vai voltar mais, né? Por que a gente fala que é câncer no sangue? O pessoal fala câncer no sangue. Porque ele surge em células do sangue que estão lá dentro dos gânglios. Células do sangue estão lá dentro do sangue. São células de defesa, que a gente chama de linfócitos. São pequenas células do nosso sistema imune que passam por uma alteração genética, né? Sofrem uma mutação, que a gente fala, e elas adquirem uma capacidade de se proliferar de uma forma desordenada. Elas adquirem a característica de um câncer. Certo. O câncer é isso, é uma multiplicação celular desordenada. Desordenada por uma alteração genética, especificamente dessa célula, né? O tratamento dos linfomas é feito como? Só com a transplante de medula ou não? Então, antes, o tratamento de primeira linha, né, vai depender do tipo do linfoma e a gente indica, né, na maioria das vezes, uma quimioterapia que pode ser combinada a uma imunoterapia. Hoje em dia já existem tratamentos que a gente chama de imunoterapia, que são medicações que agem em proteínas, né, específicas da célula, destruindo só a célula tumoral, sem atacar células boas. Porque a quimioterapia, ela destrói tudo. Destrói. Ela vem lá como uma avalanche, destruindo todas as células, para células boas. A ruim, ela começa a destruir coisa boa também. Destruindo coisas boas também. A imunoterapia, ela atinge só nas células cancerígenas. Isso, ela vai atuar como uma terapia-alvo, né? Sei. E além disso, a gente já tem outras imunoterapias até mais avançadas que conseguem atuar dentro da célula, né? No núcleo das células, no DNA, né? Nossa, bloqueando essa proliferação, bloqueando esse processo todo, né, de crescimento do câncer, né, do linfoma. Sei. Agora, doutor, a pessoa, existem sintomas que a pessoa precisa ter um pouco mais de atenção? A gente está no mês da conscientização, né? De verde claro, que é de conscientização. Existem alguns sintomas que a gente precisa dar mais atenção? Sim. A gente fala que, classicamente, são 3 sintomas que chamam muita atenção, que é a febre de forma inexplicada. Uma febre que aparece, que persiste, sem uma explicação aparente, né? Descartou infecções, várias outras causas, e não se chega a uma causa. Então, essa febre inexplicada, a perda de peso também, mas é uma perda de peso considerável. A gente costuma falar a perda de 10% do peso em pelo menos 6 meses. Nossa Senhora! Mínimo, para a gente considerar uma perda de peso que chame a atenção, né, para uma doença. A pessoa está comendo, mas ela está tendo uma perda de peso. E um outro sintoma é a sudorese noturna. A pessoa pode ter suores noturnos, também suar bastante, mas não é aquele suor só pelo calor. Às vezes está quente, né? A pessoa sua muito à noite. É uma suadeira muito intensa. Você precisa trocar a roupa de cama, às vezes, trocar o lençol, tomar um banho gelado para conseguir dormir. E não foi porque teve uma febre, não foi por causa Não foi por nada disso. Foi uma sudorese só. E além disso, outros sintomas também, dependendo da localização do linfoma. Às vezes ele pode afetar alguns órgãos, né, como o estômago, o intestino, e aí vem sintomas relacionados aos órgãos que estão sendo afetados pelo linfoma. Nossa, a gente observa muito isso. Então, são outros sintomas, né, de uma doença sistêmica. O linfoma não é uma doença localizada, ele pode se apresentar de forma localizada, mas muitas vezes ele se apresenta de uma forma sistêmica, em vários lugares, em vários pontos. A gente tem gânglios espalhados pelo nosso corpo inteiro. Olha. E aí vai depender muito da localização do linfoma, né, a apresentação clínica, né, os sintomas ao diagnóstico. Aquela que chama amígdala não tem aquela coisa são as amígdalas, não, né? As amígdalas, elas contêm tecido linfóide, a gente fala. Contém tecido. Elas também dentro delas, mas elas não são linfonodos. Não são linfonodos, mas elas são defesas. Mas elas também contêm o tecido linfóide, o tecido que está dentro dos gânglios, que também as células que estão nos gânglios linfáticos também podem estar nas amígdalas e elas também combatem as infecções. Né? E tem gente que tira as amígdalas. Os nossos soldados. Você tirou a amígdala, né, Rodolfo? Antigamente tirava a amígdala, qualquer coisa. Antigamente, ele é muito velho, né? Com muita infecção, né? Às vezes tirava muita. Hoje não tira tanto. Vamos ver aqui, ó. Reforma. Trem aqui, ó. Reforma tributária tende a baixar imposto para industrializados e subir para serviços. Diz Fleury. Autor do estudo compara a carga atual estimada após a reforma de eletrônicos, roupas, calçados, índices de cesta básica, remédio. O Congresso ainda pode alterar os números. Mas peraí, vai abaixar para industrializados e subir para serviços? Isso, porque quando a gente fala de reforma tributária, né, muito se fala de um susto, né? Poxa, vai mudar muito a carga tributária, na verdade ela vai aumentar. Mas não, na verdade, quando você unifica diversos impostos, e se a gente comparar com outros países, na verdade,
O restante da América Latina, inclusive, já adota o IVA, né? O IVA é um imposto sobre o valor agregado de fato. Então, quando você une todos esses tributos, por exemplo, o ICMS, que é para a circulação de mercadorias, o ISS, que é para prestação de serviço, o IPI, que é sobre produtos industrializados, e a PIS e a COFINS, que são contribuições para a Seguridade Social. Isso tudo foi juntado. Tudo isso juntou. Quando junta todos esses tributos, né? O que a gente nota, na verdade, é uma redução da carga tributária, porque o máximo da alíquota efetiva vai ser de 26,9%. Obviamente, a regulamentação da reforma ela ainda precisa passar pelo Senado Federal, mas a gente já tem as emendas na Constituição e vai ter esse reflexo aí positivo. Deixa eu te falar uma coisa, mas no Brasil eles deram um jeitinho de, além de fazer o IVA, fazer também um imposto sobre algumas coisas, aquele imposto do pecado, deram um jeito de não deixar o negócio puro ainda, né? Exatamente. No Brasil a gente chama que é um IVA dual, né? Muito diferente do restante do mundo. Eu também não. Era para se unificar, não. Tem que fazer um puxadinho no negócio. Mas é porque o nosso modelo, a formação histórica do Brasil acaba influenciando, porque a gente tem um modelo federativo, que tem a União, o Estado e mais de 5 mil municípios. E os tributos eram assim, né? Tributos federais, estaduais, municipais. Unindo esses tributos, o que a gente vai ter é, na parte do IVA dual, um imposto que vai ser unindo esses todos que eu falei, e o outro que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser direcionado direto para a União. Além disso, o imposto do pecado, que é o imposto seletivo. O imposto o imposto seletivo, ele é seletivo mesmo, porque as coisas que faz mal para a saúde mesmo, não entrou. Coisa processado, aquelas coisas, não entrou. Agora, um vinho entrou. As coisas boas entraram. Bebida. Não, mas... Entrou é que chamam como produtos supérfluos, né? Geralmente é o que entra no... Mas miojo... São considerados... Miojo não entrou. Miojo não entrou. Devia colocar miojo. Esse é o maior pecado. Não, miojo. Comida processada. Comida processada. Verdade. Faz mal, não, né? Mata muita gente, né? Verdade. Com o tempo, né? Consumindo esse tipo de alimento. Pois é. Mas, então, agora, quando que vai começar a gente usar esse IVA? Porque... Daqui a pouco, né? Na verdade, assim, tem uma transição. Começa a reforma mesmo em 2026, então a gente fala aí de 1 ano e meio até começar essa transição, e a transição vai até 2033. Então vai ter um longo período no Brasil em que as empresas e os contribuintes, pessoa física também, né, vai recolher os tributos atuais e os novos tributos. Então vai ter uma transição até em 2033 começar a recolher só o IVA dual. E aí, doutor... E aí já é complexo, né? Vai ficar então, um pouco mais complexo. Vocês estão perdidos. Vocês mexem com isso, vocês estão perdidos nesse negócio. Já estamos fazendo... Agora, me fala, como especialista, você acha que melhorou, vai dar certo, é melhor desse jeito? Grande verdade é que a reforma ela já é discutida há mais de 30 anos no Brasil. Então, como o Brasil acabou saindo atrás de outros países, inclusive na América, a reforma ela é um mal necessário, né? Mas só que por que um mal? Porque houve uma coxa de retalhos, na verdade, né? Acabou ficando um pouquinho ali de Frankenstein em alguns aspectos. Por exemplo, o imposto seletivo não abrange algumas questões que deveriam estar nele também. E tem outras críticas. Não atinge arma. Eu acho que não atinge arma, não. Armamento. É muito mais para proteger, assim, meio ambiente, etc e tal. Mas ainda vai haver um lobby, né? Tá no Senado e pode ter alguma mudança. Tem coisas que não são taxadas. Gente, advogado é esperto demais. Eu perguntei para ele se ele achava... Ele não respondeu. Depende, né? É a resposta. Encontrar um caminho para poder sair. Faz uma curva. Você acha bom? Não. Advogado é fogo. Ai, pelo amor de Deus, né? Ombro congelado. Sintomas, causas e como evitar. Sedentarismo faz parte dos fatores de risco da capsulite adesiva, conhecida popularmente como ombro congelado. Doutor, atenção que o doutor é especialista, ele é médico do esporte, mas é especialista em ombro, né, doutor? Isso. Também, ombro, né? Doutor, o ombro é um problema, né, na vida da gente, já falei aqui antes que eu tive um problema sério com o ombro. Agora, esse negócio de, o que é capsulite, essa coisa, capsulite adesiva? Doutor? Capsulite adesiva é uma doença que ela é chamada também de ombro congelado, não no sentido de frio, né? Esfriando. Mas sim como se fosse uma engrenagem que ela fica enferrujada, né? Então ela perde a mobilidade e a pessoa tem muita dor. Mas
Em que? Na articulação ou é no osso? Como que é? Não, é na região articular, na articulação do ombro, tá? É isso aqui, isso aqui, né? A gente, nesse à esquerda, que é o normal, a gente vê essa cápsula, que é essa parte branca. Branquinha. E ela tem um líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele tem a função de lubrificação da articulação, melhora a mobilidade da articulação. No caso da capsulite, esse líquido ele resseca, ele diminui. Ele resseca. E aí tem essa imagem, que é a da direita, que ela parece uma uva passa, uma ameixa seca, vamos dizer assim, né? Entendi. Ela diminui o líquido, e aí... é como se ela tivesse murchado. Secado, assim, e aí ela diminui a mobilidade. Então, a pessoa perde o movimento. Algumas pessoas, padre, não conseguem nem passar desodorante embaixo do braço. Você tá brincando? Aqui, mas... Por que diminui esse líquido? Então, ninguém sabe ao certo, é de origem idiopática, mas ela tem alguns fatores associados. Então, pessoas que ficam muito tempo imobilizadas em pós-operatório, e às vezes tem o tempo de mobilização e o tempo que você precisa mexer o braço, né, para que tenha a reabilitação. Se ela passa muito desse tempo, às vezes acontece. Pode acontecer também em pessoas de raça amarela, orientais, né? Japoneses, chineses. Geralmente acontece em mulheres. A faixa etária, ela varia de 35 a 55 anos, mais ou menos. Então, e a pessoa... isso são fatores associados, não que sejam as causas, né? São mais comuns nessas pessoas. Pessoas que têm problemas metabólicos, como diabetes, problema de tireoide. Então, são muito comuns esses fatores para as pessoas terem. E também existe a situação de que nenhum desses fatores, e mesmo assim a pessoa tem capsulite adesiva. Então, não é incomum chegar um homem no consultório, o braço não é o braço dominante, que é o braço dominante geralmente também, é o braço dominante. Que acaba acontecendo. E aí não tem nada a ver com os outros fatores e acaba acontecendo a capsulite adesiva. Mas, geralmente a gente vê uma coisa, a pessoa não consegue fazer esse movimento, mas consegue fazer esse movimento, o movimento para levantar ela não consegue. Não consegue, e às vezes, não tendo os outros fatores também, o que acontece? A pessoa dormiu de um jeito e acordou com capsulite adesiva. Tá brincando. E aí essa história da capsulite, ela não consegue nem fazer um movimento lateral e nem um movimento de elevação. Esse aqui, né? Fica, esse aqui. Fica só um movimento baixo. Só esse aqui, essa coisa aqui. E aí, né? Quando a gente pensa em problemas ortopédicos, a gente pensa assim, temos que imobilizar, temos que parar a atividade. Isso. Está doendo, não vou mexer. Né? É o contrário. E nesse caso é o contrário. Tem que fazer. Então você tem que... O nosso inconsciente pede isso, né? Fala assim, não, tá doendo, não vou mexer. Então vou mexer só o outro braço. Quanto mais isso acontece, coloca uma tipóia e fica quietinho. Não é, né? Aí ele piora, entendeu? Então você precisa do movimento, e eu sempre falo que movimento é vida, e nesse caso é. Verdade. O que acontece? Você acaba mexendo a região articular, e com isso você libera um pouco mais as fibroses da cápsula. E aí consegue ter movimento e esse líquido sinovial ele vai aumentando de novo e volta à função. A cápsula, o nome cápsula é porque é uma cápsula que fica... Imagina como se fosse uma bexiga que envolve esse líquido. Isso é a cápsula. Isso, é a cápsula. A capsulite é porque aquele líquido... Ela resseca, diminui o líquido. E adesiva porque ela praticamente... Ela fica toda aderida, como se fosse um chiclete, assim, sabe? Agora, doutor, não existe jeito de você... A pergunta idiota, mas vou fazer. Não. De repente, inserir tipo um líquido sinovial lá dentro para ele voltar e inflar com... Na verdade, ela é uma doença autolimitada. Devagarzinho isso vai melhorando. O problema é que, em alguns casos, ela dura 2 anos. Então, a história do líquido é um dos tratamentos. Então, você começa de uma maneira escalonada, né? Então, a gente tem como se fosse uma escadinha. Então, o uso de medicações para melhorar a dor, porque a pessoa tem muita dor o dia inteiro, entendeu? Tem a situação dos bloqueios que se faz em alguns nervinhos para melhorar também a dor. Mas a ideia é que tenha movimento. Então, a fisioterapia é bem-vinda para fazer a reabilitação e ter mobilidade. Coisas para dor também associadas
a acupuntura. E a história do líquido que está falando, existe realmente a possibilidade de colocar líquido intraarticular sob pressão, só que isso é dolorido. Então, talvez tenha que fazer no centro cirúrgico com anestesia, coisas desse tipo, e fazer uma manipulação sobre narcose ou anestesia, em que se quebra as traves de fibrose naquele momento. Então, não é uma coisa que vai devagarzinho acontecendo. Então, e tem, até chegar nesse ponto, e tem outras coisas para Isso, então precisa ir devagarzinho até chegar em casos mais graves que se faz isso. E mais grave ainda, talvez uma artroscopia, que é uma cirurgia por vídeo, onde você faz uns furinhos, coloca uma microcâmera lá dentro, visualiza a articulação com 10 vezes de aumento, e aí você quebra essas traves de fibrose, né? E, consequentemente, na sequência, faz a manipulação. E aí você consegue o movimento. Só que é um extremo, porque quando você faz isso de uma vez, isso inicialmente é um pouco mais dolorido quando passa anestesia. Sei. Então, mas mesmo assim não pode ficar imobilizado. Então, tá doendo, então vamos colocar tipóia, volta tudo de novo. Então precisa ter mobilidade. E, engraçado, ou a medicina hoje está cada vez mais essa coisa. Porque antigamente assim, vai para a cama, toma e fica quietinho. Hoje a medicina está cada vez mais dizendo, não, continua a sua vida, faça as suas coisas, porque quanto mais movimento você tiver, mais você melhora, né? Mobilidade, né? A mobilidade é muito importante. Praticatividade. Que tinha antigamente, você está doente? Vitamina C e cama, né? Vai pra cama. Não vai pra cama mais. Vocês estão tomando café? Você não toma? Eu não tomei o café. Mas não deram café pra você? Me ofereceram, mas eu quis ficar na aguinha. Eu tô na aguinha aqui. Não tá tomando. Que ofensa pra nós que estamos tomando café. 3 vezes. Eles Se não for uma estão ofensa, eu tomando. tomo. Se for uma Eles não ofensa, eu estão tomo. tomando café. Nossa, Laura, você não colocou café pra... Ofereceu sim. Como empresas podem gerenciar crises nas redes sociais? Monitoramento constante é uma forma de ficar antenado para responder prontamente. E aí? É para mim, né? Essa é para você. Como gerenciar crises nas redes sociais. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, que as pessoas estão acreditando, isso é uma opinião pessoal minha, alicerçada em 28 anos de trabalho. Não. Que é assim, as pessoas estão acreditando que o mundo é rede social. Isso, é verdade. Né? E eu separo as pessoas que estão na rede social em 3 grupos. Ou você realmente vive da rede social, ou você não vive da rede social, ou você pensa que vive da rede social. Verdade. Então, antes da gente entender como gerir uma crise, é importante entender até que ponto a rede social tem papel na sua vida. Senão não é uma crise. Né? Então, eu acredito que assim, o primeiro ponto também é o seguinte, para você definir o que é uma crise, você tem 2 caminhos, né? Ou você está errado, ou seja, você fez alguma coisa contra algum tipo de princípio, algum tipo de valor, que choca, que fere a sociedade ou o mercado, ou você está certo e a comunicação está errada. Se você estiver certo naquilo que você está fazendo, o que eu costumo dizer é o seguinte, transparência em primeiro lugar. Então, nós vamos apurar aquilo que você fez, que eu estou dizendo, é certo, mas a sociedade está entendendo como errado. Como errado, é verdade, né? Então, vamos apurar isso. E aí, qual é o segredo? É a comunicação correta desse posicionamento que está correto. Porque, às vezes, se você não tem uma boa comunicação, e quando eu falo de comunicação, não é apenas a habilidade de se comunicar. É como você escrever, é como você se portar, é como você ter uma postura. Isso. Então, vamos comunicar de forma correta a informação correta, por meio da transparência. Agora, se você está fazendo alguma coisa de errado, aí a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás. O primeiro ponto é você ter consciência daquilo que você cometeu. Se você não tiver consciência, não adianta você querer gerir uma crise. Né? É você reconhecer que você cometeu um ato X, negativo, né? Que chocou de alguma forma a sociedade. Reconheceu este ato? Ok, o que nós vamos fazer agora? No meu trabalho, eu não costumo desenvolver
ações de gerenciamento de crise, e já geri algumas muito pesadas. Já tive que lidar com ambientalistas por conta dos ursos polares que nós trouxemos quando eu era diretor de marketing do Aquário de São Paulo. Nós trouxemos ursos polares da Rússia para o país tropical. Olha que coisa, tá vendo? É? Tá vendo, doutor? Temos que gerir isso. O tributário que é complexo. Aliás, quero falar sobre o direito, porque o direito envolve muito isso. Você foi diretor do Aquário? Fui diretor de marketing do Aquário de São Paulo. Sim, Olha que por demais. 15 anos. 15 anos? Por 15 anos. Olha, Né? é uma coisa séria, né? Ainda mais hoje que o pessoal tá ligado com essa coisa. Mas por que a representação do Aquário diante da sociedade era positiva? Porque tinha verdade. Então, é impossível você desenvolver um bom gerenciamento de crise se você não está alicerçado na verdade. Então, o departamento técnico do Aquário, que era quem cuidava dos animais, era uma equipe ímpar, de uma excelência daquilo que está fazendo, que te dá o respaldo para você poder fazer uma comunicação correta com a sociedade. Né? Então, quando você reconhece que você cometeu um determinado erro, aí vem a ação. Se a gente não tiver uma ação eficaz do tipo... os advogados, geralmente, quando representam, né, uma crise, muitas vezes eles vêm com uma declaração de arrependimento, não estava pensando nisso, ele não queria. Não, a gente chegou num momento em que a sociedade já não aceita mais respostas vazias. Verdade. Então, nós precisamos o quê? Desenvolver ações que sejam contundentes, que sejam eficazes. Então, assim, um reconhecimento por meio de uma ação social que mostre que você está comprometido com uma mudança interna sua. Isso, Né? Para mim, esse é o caminho, padre. Interessante. Não é aquela história de que os advogados gostam. Estava sob efeito de remédios. Tu fez Tem um argumento, porcaria, né? fez porcaria. Tem uma justificativa. Né? Estava sob efeito de remédio. A gente vai pro intervalo, mas eu queria saber, os ursos polares morreram? Agora eu posso falar tudo, porque eu não estou mais lá, posso falar tudo. Não morreram de calor. Não, eles estão ótimos, graças a Deus. Tá ainda até hoje? Oh, sim. Mas tem ar-condicionado para eles? Tudo, tem tudo. É considerado o maior e melhor recinto para ursos polares sob cuidados humanos do planeta. Olha que coisa! Nossa, mãe. Isso é bom. Muito bem, ó. Nós vamos pro intervalo, tem mais coisa pra gente comentar. Sempre a gente termina o programa com uma música que alguém escolhe. Escolha uma música da sua vida pra gente terminar o programa, doutor. Meu Deus. A música que você mais gosta. Nossa, agora me pegou. Pode falar, pode olhar, né? Bom assim, quando pega na de coisa. A música que você mais gosta. Pode falar. Ai, caramba. Você gosta de que tipo de que música? Não, eu gosto... Eu tô quase falando do Roberto Carlos. Roberto Carlos, isso mesmo. Beleza, Roberto Carlos. Alguma específica dele? Não sei, eu acredito muito no amor. Aí, tá vendo? Então, vai tocar Roberto Carlos, daqui as velhas do Roberto Carlos, porque essas novas é muito ruim. Não é melhor? A minha mãe adorava o Roberto Carlos. Então, era Silvio Santos no domingo Silvio Santos e Roberto Carlos. Então, Silvio Santos no domingo e Roberto Carlos no Natal. Então, uma do Roberto Carlos aí, velho. Não, é verdade. Não, mas é verdade. Não tem... Então, a gente termina com essa música, com a música. Rapidinho a gente volta, gente. Tamo de volta aqui, olha, com coisas maravilhosas. Gente, com Márcio Duarte, com as histórias fantásticas dos ursos polares. Olha aí, doutor Tiago Borges, nosso advogado aqui, doutor Vander Ama nos ajudando aqui a entender tudo do ombro, do joelho, das ombro congelado. E o doutor Daniel, que tem mais coisas pra gente saber aqui, nosso hematologista aqui, ó. Mais uma notícia aqui, vamos lá. Conheça os atletas de final de semana. Como garantir uma prática segura? Ortopedista especialista em medicina do esporte, Vanderama, traz dicas de como equilibrar paixão e prevenção para uma prática esportiva segura e eficaz. Isso é uma coisa que eu noto muito. Basta... a minha paróquia fica perto ali da Paulista. Domingo eu caminho de manhã na Paulista. Falei, quanta gente correndo. Falei, não tem cara de que faz exercício todo dia. Na semana. Só no domingo de manhã. Não tem cara. Como tem gente que faz esse tipo de coisa? É perigoso, doutor?
É perigoso sim, só o final de semana. Eu acho que assim, menos perigoso do que ser sedentário. Tudo bem? Pior do que isso é ser sedentário. Mas eu acho que a rotina do esporte é que conta, né? É melhor que você consiga fazer 5 minutos ou 10 minutos de exercício todos os dias do que fazer 1 hora só no sábado, no final de semana. Porque daí todo o aparelho cardiorrespiratório, osteoarticular, ele não está acostumado com aquilo. E aí que acontecem os problemas. Da parte de ortopedia, as lesões ortopédicas, mas mais que isso são a parte cardiorrespiratória, cardíaca, né? Sim. Então a pessoa às vezes não está preparada para aquela atividade e aí acaba tendo algum problema. Mas ela força, porque como ela faz uma vez por semana, tudo bem, está mais descansada. E ela pensa, eu vou dar tudo que tem aqui, né? E aí corre. E é um perigo, né, essa coisa. Descontar a semana inteira naquele dia, né? Isso, é verdade. E aí fica mais complicado, né? Agora, doutor, você falou 5 minutos mas a prática de esporte, mesmo de academia, esporte, a gente poderia mais ou menos preconizar, assim, tipo, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, como que seria? Isso varia muito de acordo com faixa etária, tudo, mas na verdade o esporte sempre é bem-vindo, né? O que acontece é que a gente precisa ajustar algumas coisas, porque a gente tem, de uma maneira bem geral, a gente tem atividades aeróbicas e anaeróbicas. Então, atividades aeróbicas são as atividades de corrida, bicicleta. Que eles chamam hoje de cardio, né? Cardio, isso. Na academia, academia mudou, né, Paulo? Academia inventa os nomes. Não pode falar mais malhar. Tem que falar treinar. Treinar. Então eles mudaram. Antigamente estava escrito assim, parte aeróbica. Agora é cardio, fazer cardio. Né? E a parte anaeróbia, ela é voltada para musculação, para o crossfit, exercícios funcionais, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma combinação dos dois. Nem um e nem o outro. Então, se a gente conseguisse variar isso e colocar um dia de aeróbico, ou um aeróbico depois, um anaeróbico, um aeróbico primeiro e um anaeróbico depois, isso vai ajustando as coisas para que aconteça da melhor forma. Porque o fortalecimento também é muito importante para que o aparelho cardiorrespiratório funcione tão bem no aeróbico, né? E o aeróbico também te dá uma condição de física boa para que aconteça o anaeróbico. Então, o conjunto é que vale a pena, né? Eu faço academia 3 vezes por semana, mas eu parei de fazer cardio. Parei, porque eu falei, porque eu li, tudo eu leio, aí eu falei, se você faz muito cardio, você vai, como que chama a palavra? Catabolizar músculo, né? Catabolizar. Aí eu parei de fazer, então eu tenho que voltar a fazer cardio. Porque, na verdade, precisa desse movimento, inclusive para melhorar a circulação dos músculos, por exemplo, para que tenha uma melhor ativação desse grupo muscular para fazer um anaeróbico adequado. Entendeu? Então, é como se fosse, nem que seja um aquecimento, vamos dizer assim. Ele faz um pouco e depois acaba introduzindo o anaeróbio, entendeu? Aumenta a performance, então, no treino. Não, porque o ruim da academia é o tal do cardio, na verdade. O ruim as outras coisas, não é verdade? Não é verdade? Equilibrar, né? Ruim, que a gente... que negócio de ficar correndo, de ficar fazendo... É muito ruim. Vamos lá, gente. Da transação à inteligência artificial, os caminhos para a recuperação de créditos da dívida ativa. Ampliar diálogo com o contribuinte, agentes federativos, ponto como ferramenta para lidar com o contingente de casos. Essas coisas daqueles programas para negociar a dívida, doutor? Exatamente. Falar de coisa boa, né? Que, na verdade, assim, no Brasil a gente tem débitos, falando em âmbito federal, 2,6 trilhão de débito tributário para que o governo tente aí negociar com os contribuintes, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Imposto que não foi pago, é isso? Exatamente. Dívidas ativas que não foram pagas ou por pessoa física ou por pessoa jurídica, elas são inscritas e depois o governo vai monitorando na tentativa de cobrar, seja via processo ou não. E aí a transação nada mais é do que uma negociação
concessões mútuas entre o fisco, o governo, quem arrecada, e os contribuintes, somos nós, né, que pagamos os tributos. Então, o interessante da transação, que é um instituto que já tem previsão já há muito tempo e que só agora que foi regulamentado de fato no Brasil, a partir de 2020, o governo começou a negociar com os contribuintes, concedendo diversos descontos. Quer dizer, eu tenho uma dívida, por exemplo, de 10 milhões. Eu posso ter um desconto da multa, dos juros e dos encargos legais da Procuradoria, né? E parcelar essa dívida a longo prazo. Quer dizer, uma empresa tem um débito ali, um exemplo de um débito de 10 milhões, ela pode reduzir para 5 milhões e ainda conseguir alongar esse débito durante 10 anos para débitos não previdenciários, né, 120 meses, e 5 anos para débitos previdenciários por conta de uma vedação constitucional. O doutor, a questão de, quando a gente fala, essa minha conta foi para dívida ativa. Dívida ativa significa essa dívida com o governo? É isso? Dívida ativa é quando você tem uma dívida que ela é incontroversa. Então já passou por uma esfera administrativa e aí ali já foi considerado que você de fato deve aquele valor. Então o governo já tem um título executivo mesmo para cobrar aquela pessoa. Então é uma dívida, eu tenho que pagar, e aí a gente vem depois de uma pandemia, principalmente pensando nas empresas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma transação federal específica para empresas do Rio Grande do Sul que foram afetadas, né, por essas enchentes. Quer dizer, eu tenho dívidas, não tenho como pagar agora, então eu preciso negociar. E nesses descontos, então, a empresa consegue aí 10 anos pagar em uma parcela muito menor nessas dívidas. Doutor, mas tem pessoa física também? Tem pessoas físicas também tem relação. Eu já tive coisa que foi para dívida ativa, acho que foi PVA, eu acho que foi para dívida ativa. Tem pessoa física com dívida milionária. É uma forma de amortizar também um pouco isso. Né? Também pode amortizar. E aí qual que é a questão? Por que tem pessoa física com dívidas milionárias também? Porque a empresa nada mais é que uma ficção jurídica. Então, se a empresa deve, e aí é comprovado pelo governo, né, que essa empresa teve alguma fraude, algum dolo, a pessoa física pode ser cobrada também. Ah, pode. Olha que coisa. Pode chegar no dono da empresa, que é o dono da empresa, o sócio é o diretor. Olha, não escapole, não. Do governo ninguém escapole, né? Ninguém. Nossa senhora. Olha, o tempo urge. Polícia apura envolvimento de segundo torcedor do Botafogo em caso de racismo no Engenhão. O que é isso? Foi... Olha lá. Mas eu não sabia dessa história do racismo no Engenhão. Aconteceu sexta-feira. Aconteceu sexta-feira? Foram 2 torcedores. Nossa, eu nem sabia. Na verdade, neste caso, a questão ela não está no gerenciamento de crise do time. Porque o time fez tudo muito corretamente. Tá. Então, o que eles fizeram? Retiraram esses 2 torcedores. Tiraram os 2 torcedores do Botafogo. Proibiram eles de voltar para o estádio. Não são mais sócios, né, do time. Então, o time reconheceu o ato de racismo, né? E ok. E aí, neste caso, eu até comentei um pouco esse caso também em outros veículos, que é o seguinte: é necessário que os advogados comecem a entender que eles são agentes transformadores. Eles têm a oportunidade de transformar uma sociedade. Então, este caso foi bem típico daquela desculpa, né? Foi muito típico. Mas seria muito mais importante, primeiro, né? Vamos dar um passo atrás. Seria muito importante que as pessoas se conscientizassem, né? De que somos todos iguais. Que não tivesse esse tipo de coisa. Que não fosse necessário. Mas a gente, às vezes, tem que, né, à força. É preciso a multa, é preciso estabelecer a lei para poder a pessoa entender que somos todos iguais. E neste caso específico, os advogados agiram, né, seguiram aquela cartilha, né? Estava efeito sob efeito de remédio. Só faltou falar isso, porque o resto eles fizeram tudo. Mas que seria interessante que os escritórios jurídicos, né, e esses representantes pudessem, de fato, serem agentes transformadores, fazendo com que o seu cliente representado reconheça profundamente aquilo que ele fez. Né? Hoje em dia, a mídia está aí mostrando que a qualquer hora todo mundo vai ser pego. Todo mundo que está agindo de uma forma errada vai ser pego de alguma forma. Então, vamos tentar aprender, entende? Então, olha, reconheceu, pagou fiança, não pagou fiança, mas se engajou
numa causa antirracista, entende? Isso. Está desenvolvendo um trabalho social, entende? Está passando por uma reeducação a respeito do que é a sociedade e do quanto que o racismo impacta, né, negativamente na nossa sociedade. Até uma oportunidade para vir com uma coisa positiva, né? Exato, e transformar isso. A gente é transformador, transformar uma crise em algo bom. É verdade. Interessante. Interessante. É curioso. Né? Vamos ver aqui mais uma. Gente, quanta coisa. Anemia falciforme. Terapia genética é a esperança contra a doença invisível que afeta dezenas de milhares de brasileiros. Anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Pois é, padre. A anemia falciforme é uma doença, é uma anemia hereditária. Hereditária. Isso. Em que há um defeito na hemoglobina, né? A cadeia da hemoglobina, que transporta oxigênio no nosso sangue, né? E aí, com esse defeito, os glóbulos vermelhos, eles adquiriam um formato de foice. Eles ficam por deformados. Isso que é falciforme. Falciforme. Tem um formato de foice. Um formato de foice, eles entopem os vasos. Em vez de ser redondinho... Redondinho, é um disquinho, na verdade. É um disquinho. Em formato de discoide, elas adquirem esse formato mais de foice e elas entopem os pequenos vasos, levando a vários sintomas, como crises de dor muito fortes, trombose, né, infarto. Até em crianças, né? Em pessoas. Agora, e anemia por quê? Porque a pessoa fica anêmica? Ela desenvolve uma anemia, ela passa a ter uma diminuição dos glóbulos vermelhos, né? Essa hemácia, né? Esse glóbulo vermelho defeituoso. Isso é hereditário. Ele diminui, ele é consumido e é hereditário. Isso é uma alteração genética na cadeia da hemoglobina. Passa de pai para filho, a coisa toda. Exatamente. E é independente de sexo. Homem e mulher pode ter anemia. Sim, os dois. E é uma doença grave, né? Uma doença que pode levar a muita morbidade. Agora, que a gente fala. O tratamento disso? A gente tem... Como você vai mudar a forma dessa... Não existe. Até então, pelo menos até então, a gente tem drogas que conseguem controlar os sintomas, né, por controlar as crises da doença. A doença evolui com crises. Crises álgicas, as crises de falsização, né, que são essas crises... Ela não é crônica, ela tem momentos de agudez. Tem momentos, isso. E aí são múltiplas internações, a pessoa pode ter infecções também, tem um déficit imunológico também. E agora a gente tem recentemente, né, em novembro do ano passado, foi aprovada uma terapia gênica. O primeiro país que aprovou foi o Reino Unido, que envolve uma alteração no DNA que está defeituoso. Então, altera o DNA. São as células do próprio indivíduo que são retiradas, modificadas em laboratório, e elas são devolvidas para o paciente. Foi promissor? Sim, a gente teve uma melhora é uma terapia que aumenta os níveis de uma hemoglobina chamada hemoglobina fetal, que é o que protege o indivíduo com anemia falciforme. Então, aumenta os níveis da hemoglobina fetal e diminui os níveis da hemoglobina defeituosa, diminuindo as crises de anemia falciforme, os sintomas. E isso é feito em laboratório, né? É feito ex vivo, que a gente fala. Retiradas, as células são retiradas do indivíduo, modificadas no laboratório, devolvidas para ele após essa modificação. Mas esse tipo de tratamento já existe no nosso meio já ou ainda não? Já tem um estudo no Einstein, né? Que está sendo em parceria com o PROAD, né, do Ministério da Saúde, onde eles estão desenvolvendo isso em laboratório aqui no Brasil, mas a gente não tem aprovação ainda no nosso país. Não tem como já tem no Reino Unido e nos Estados Unidos. Entendi. Mas é uma esperança para os pacientes com anemia falciforme, né, que sofrem com... E é uma doença fácil de detectar, doutor? Ou ela precisa Ela pode ser diagnosticada já ao nascimento, né, com o teste do pezinho. No pezinho. Olha a importância do teste do pezinho, hein? Screening, um rastreio que já pode ser feito já no período neonatal, com o teste do pezinho, onde a gente já consegue fazer esse diagnóstico precoce. Olha interessante. E aí o tratamento para as crises é tratamento de medicamento? Existem medicamentos que controlam as crises, né, como a hidroxiureia. Existem medicamentos que podem diminuir a incidência dessas crises, mas não cura a doença, né? Não são tratamentos curativos, né? Olha aí. Nossa, acabou o programa. Mas vai ficando bom o programa, já termina o programa. A gente está bastante esperançoso aí com a próxima. Com a aprovação, né, futuramente, quem sabe, né, para terapia gênica para anemia falciforme no Brasil. Tem que aprovar. Isso, aprovado pela Anvisa. Mas já estamos estudando aí. Tem mais... gente, olha aí que estava tão bom a gente conversar. Eu tenho que agradecer agora a vocês. Vamos à música do Dr. Vander. Deixa eu ver. É bem melhor você parar. Essa música é bonita. É bonita. Boa. Boa, né? Foi boa. Muito bom. Olha aí, Dr. Vanderama, ortopedista, é médico do esporte. Vou deixar aqui o site do Dr. Vander. É drvanderama.com.br.
tudo junto, é Vander com W, viu? .com.br. O Instagram do doutor é @doutorvanderlama. Tudo junto, né? Tá fazendo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitas informações importantíssimas. Doutor Daniel, obrigado, viu? Eu que Muito bom, agradeço. viu? Olha, É um prazer estar aqui. o site do doutor Daniel é Daniel Nogueira Emato. Tudo junto, danielnogueiraemato.com.br. O Instagram é @daniel.emato. E no YouTube, um canal do YouTube maravilhoso, @daniel.emato. Daniel.emato. Obrigado. Obrigado. Doutor Tiago, muito obrigado, viu? Obrigado. Qualquer dúvida tributarista aí, ó. Conte comigo. Ó, o site é locateladv. locateladv.com.br, ali. locateladv.com.br. E o Instagram é @tenente. Como que fala isso, gente? Tá lá, Tenente. Porque eu sou tenente do exército. Ah, você tá brincando. Você tá brincando de ser Saí tenente? do exército pra continuar no direito. Tenente com TH. Olha lá, só isso é muito fácil. E no final, tenente. Exatamente. Tenente. Pronto. O Instagram é mais fácil. Márcio Duarte, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, você vai seguir o Márcio agora no Instagram, @marcioduarte.marketing. E também você vai ter um Instagram aqui, ó, @o.marcioduarte, não é isso? É isso aí, são dois. Pode ser os dois. Pode ser os dois. @o.marcioduarte e marcioduarte.marketing. Muito obrigado a vocês, obrigado, viu? Muito obrigado. Você aqui em casa, ó, obrigado. O pessoal de novo perguntou aqui, eu não tive jeito de falar, mas pode continuar. Olha, fica com Deus, Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, eu tô aqui com vocês. Aumenta o Roberto Carlos, veja só. E apenas ser mais na sua cama, por uma noite apenas e nada mais.